Bom dia pessoal, aqui é o Rogério Chinem e você está aqui no canal Espiral da Prosperidade. E hoje a gente vai a mais um Money Tips Doc to Doc, onde eu vou comentar o que eu li de interessante sobre finanças e investimentos e que vai te tornar um investidor melhor, ok? Hoje a gente vai dar continuidade à edição da Exame desse mês, que eu comecei semana passada a comentar algumas reportagens que eu achei interessante. E tem uma notícia triste, mas importante, que ensina muita coisa para você que quer mexer com ação, ok? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Bom, então aqui a gente tem a reportagem dessa revista da Exame, a prova de adversidades. Então, mesmo sem legislação própria no país e exposto à burocracia e riscos, o novo e promissor mercado de insumos agrícolas baseados em fungos e bactérias se coloca como alternativa aos químicos e cresce no Brasil. Então, mostrando aqui em relação às novidades em relação à agricultura, né, que são os bioinsumos, categoria que contempla, por exemplo, defensivos e fertilizantes de origem biológica, com o uso de fungos e bactérias. Então, o que ele comenta que os bioinsumos têm causado na produtividade de commodities, muitas vezes no mesmo patamar dos agrotóxicos e com preços em geral semelhantes. Isso vem despertando o interesse dos produtos convencionais, além dos dedicados aos orgânicos. E mostrando que esses bioinsumos há micro-organismos que auxiliam a planta na absorção de nutrientes, e isso aumenta a resistência a pragas e a estresses climáticos, como seca e calor. Então, essa é uma nova área, né, que está crescendo bastante, o desenvolvimento de bioinsumos para melhorar a produção agrícola. E aqui, como a gente da área médica, né, aqui uma característica interessante, né, que bactérias que assustam, né, quando o paciente pega, muitas infecções graves hospitalares são causadas pela pseudomonas, né? E olha só que interessante, tem um produto, um bioinsumo produzido a partir da pseudomonas. Então, em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, há 5 anos a empresa tem desenvolvido um conjunto de 4 moléculas que auxiliam na produção agrícola. O produto parte da bactéria da Pseudomonas aeruginosa e tem ação fungicida e bactericida, além de estimular o crescimento e a resistência das plantas. Então, para a gente ver, né, como tudo é relativo, né? Tudo pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Mesmo uma bactéria que causa inúmeras mortes pelo mundo inteiro diariamente, várias infecções hospitalares, a gente pode converter ela, estudar ela e usar uma parte dela para benefícios à humanidade. Uma outra reportagem interessante é em relação a Israel. Então aqui, não basta ser inovador. Depois de se tornar o país com maior concentração de startups, Israel agora quer ter líderes globais na área de tecnologia, um desafio que vale também para o Brasil. Então, para quem não sabe, provavelmente você usa o Waze. O Waze é uma empresa israelense, né? E é uma empresa que mudou a vida de praticamente todo mundo, né? Todo mundo que usa carro, se desloca de um lugar para outro, acaba utilizando o Waze para otimizar o seu deslocamento. E aqui essa reportagem comenta, né, que Israel é o país com o maior número de startups per capita, por pessoa. E é conhecida como a nação das startups. E mostrando nesses gráficos aqui, ó. Então aqui a gente vê que o Brasil tem 211 milhões de pessoas e 12.756 startups, ou seja, uma startup para cada 16.500 pessoas. E lá em Israel, há 8 milhões e meio de pessoas, 8.400 startups, uma para cada 1.000 habitantes. E mostrando que é um país que investe muito em tecnologia e inovação. Aqui, investimentos que eu até circulei aqui, investimento per capita em startups,
Israel tem 809 dólares, Estados Unidos 302, China 58 e Europa 41. Então mostrando que é um país que está bastante focado aí em inovação. E que ela agora quer mudar de nação das startups para nação de scale-ups. Scale-ups são empresas que têm crescimento anual de 20% por pelo menos 3 anos seguidos. Então são empresas que estão em amplo crescimento. Aqui ele colocou que como é que o país conseguiu chegar nesse patamar. Então o governo reduziu impostos sobre o lucro das empresas de 23% para 5% em certas áreas. Então, essa é uma forma de estimular as empresas a inovarem lá. E aí eles falam também que eles reúnem 5 agentes fundamentais, que é a academia, forças armadas, governo, multinacionais e investidores. E com isso eles estão conseguindo ser esse país de inovação. Ok? Essa outra reportagem fala sobre na onda digital. O livro O Guia Essencial das Fintechs mostra como startups de finanças estão transformando o mercado e a vida do investidor. Leia um trecho em primeira mão. Então aqui é um livro que vai ser lançado, então mostrando que eu já tenho comentado em alguns vídeos como as fintechs estão começando a fazer uma transformação no mercado. E então aqui ele fala assim: se fosse um jogo de futebol, a revolução das fintechs estaria ainda nos primeiros minutos do primeiro tempo. Então mostrando os números, a Nubank, que é uma das maiores empresas, maior dos bancos digitais, ela possui atualmente 5 milhões de contas, sendo que o Itaú tem 70 milhões. Ou seja, apenas um dos grandes bancos tem muito vezes mais clientes do que o Nubank. Então, a gente está apenas no começo dessa transformação do setor de finanças. E ele coloca aqui um desafio das fintechs, que é a questão da confiança. O maior desafio das fintechs é a confiança das pessoas, assim como fizeram Google, Amazon, Facebook e Apple no início das suas atividades. Só que a tarefa é bem mais complexa no caso das finanças, afinal é seu dinheiro que está em jogo. Então, assim, tudo que está ligado ao dinheiro, as pessoas ficam um pouco com o pé atrás, né? Uma pesquisa realizada pela consultoria Accenture mostra que 1/3 das pessoas estaria disposto a abrir uma conta no Facebook, no Google ou na Amazon. No Brasil, essa taxa sobe para 50%. Então, vê como que é a questão da confiança, né? Essas empresas elas já estão bastante tempo estabelecidas no mercado. A Amazon, Google, Facebook, as pessoas estão usando diariamente os seus serviços e acabam vendo que elas têm muita eficiência no que fazem, entregam aquilo que prometem. E dessa forma ganharam a confiança das pessoas, né? E então os bancos digitais, os novos bancos, têm esse desafio, né, de mostrar que eles conseguem oferecer serviços de qualidade, tão ou até melhores do que os bancos tradicionais, e com uma segurança, que tem a questão da segurança também, né? Então as pessoas têm que atravessar essa barreira da confiança para esses bancos digitais crescerem ainda mais, né? E aqui ele comenta também, na reportagem, não, aqui eu que faço essa questionamento, né? Coloco essa pulga atrás da orelha. E se o Facebook, a Amazon e o Google virassem bancos, né? Fazendo o ponto contrário, a partir do momento que eles já ganharam a confiança, que é um ponto fundamental para esse setor crescer, e se essas empresas começarem a mexer com o setor de finanças, né? Isso seria um risco enorme para os grandes bancos, né? E então, assim, eu tenho ações do Itaú, por exemplo, e ainda vou manter elas na minha carteira, mas eu estou de olho no que está acontecendo nesse setor,
e quais são os impactos que essas mudanças podem ter no desempenho do banco, ok? E eu coloquei aqui, ó, são os códigos de empresas dos grandes bancos que estão no home broker, né, na Bovespa. Então, Itubi 4, que é da Itaú, BBDC 3, que é o Bradesco, BBAS 3, que é o Banco do Brasil, Sambi 11, que é o Santander. E aqui eu vou partir agora para uma reportagem muito triste e que serve de um alerta para todo mundo. Acho que eu vou abrir pelo Google, que eu acho que é mais fácil. Espera um pouquinho aqui. Então, se você colocar no Google aqui, exame, depressão, day trade. Ela vai abrir aqui, ó, prejuízo, depressão e morte no day trade. Então aqui é uma reportagem que saiu essa semana, no dia 23 de setembro de 2019, com o título Prejuízo, Depressão e Morte no Day Trade quando tudo sai de controle. Day Trade seduz investidores pela promessa de ganhos rápidos e autonomia, mas pode sair de controle facilmente, levando a perdas, doenças e até morte. Estou contando o caso aqui de um jovem, Bruno Cortez, de 33 anos, que tinha um bom salário, ganhava 10 mil reais, investia em tesouro direto e queria investir em bolsa. Fez vários cursos e acabou tirando 60 mil das economias para investir em mini contratos futuros de dólar e índice Bovespa. Aí ele começou a ganhar no começo, ele chegou a ganhar 100 mil em um único mês, apenas fazendo esse tipo de especulação no day trade. Só que ele começou a inverter a maré, né? De sorte, começou a ter perdas. E aí, um único mês chegou a perder 70 mil. Aí ele continuou insistindo, continuou perdendo dinheiro e aí ele perdeu dinheiro numa corretora, usou toda a sua garantia, teve que abrir contas em outras corretoras, na Clear, Modal, Rico, Genial, e foi acumulando prejuízos. Ele começou a pedir empréstimo em bancos, caiu no cheque especial, pagando juros altíssimos. E aí se endividou, continuou perdendo dinheiro, vendeu o carro da família, dizendo que era para pagar a dívida. Só que ao invés de pagar a dívida, ele usou esses 80 mil para colocar no mercado novamente. Perdeu tudo. Aí pediu mais 16 mil para a esposa. Também sumiu o dinheiro no day trade. Aí ele foi ficando deprimido. E aí mostrando, né, que assim, ele foi entrando numa espiral de depressão, de desespero. E então, assim, chegou um momento que ele foi acumulando dívidas tão grandes, e aí um dia a esposa foi chamada para comparecer na delegacia, que o marido tinha sofrido um acidente, ela achou que tinha sido um acidente de moto, mas ele tinha se suicidado, ele se jogou do apartamento. E aí ele descobriu que ele tinha dívidas de mais de 285 mil no banco, tinha dívidas em corretoras e, além disso, usou os documentos dela, da esposa, para abrir uma conta na corretora e fez uma dívida no nome dela de 25 mil. E essa reportagem continua, né, alertando que 92 pessoas que mexem com day trade e mercados futuros acabam perdendo dinheiro, né? E que as pessoas têm que competir com grandes investidores, robôs, profissionais da área, e que é muito comum as pessoas perderem dinheiro no day trade. Ele cita uma pesquisa aqui realizada por Fernandes Cheg e Bruno
Giovanetti, da Getúlio Vargas, que observou e estudou 19 mil pessoas que começaram a fazer day trade mini índice entre 2013 e 2015. E dessas, 92,1% desistiram, umas mais cedo, outras mais tarde, e sendo que das 1.558 pessoas que persistiram por mais de 300 pregões, tentando de fato viver de day trade, 91% tiveram prejuízo e apenas 13 pessoas obtiveram lucro médio diário acima de R$ 300. Então que a reportagem continua, que as pessoas acabam se seduzindo pela ganância, né, achando que vai enriquecer, ficar milionário, realizando day trades. E aqui ele finaliza a reportagem comentando sobre alguns aspectos de economia comportamental. Então tem a síndrome do beijo do baile. Então, antigamente, quando as pessoas tinham os bailes e aí os rapazes contavam apenas para os amigos as garotas que eles tinham conseguido o beijo e não as que tinham recebido um tapa, né? Então mostrando que no day trade também as pessoas falam somente os trades que deram certo e os trades que deram errado elas não falam. E então tem essa síndrome do beijo do baile. E ele comenta, né, que tem questão da confiança, que o investidor acha que vai conseguir vencer o mercado. Tem a questão de ilusão de controle, ele está alheio que as coisas são inesperadas, que eventos futuros podem acontecer de forma inesperada, então ele acha que tem um controle sobre o mercado. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem o viés do otimismo, quando ele considera-se melhor que a média das pessoas em determinadas situações e acredita que só coisas boas acontecem com ele. Então, por exemplo, as pessoas olham esses números e falam assim, mas eu vou estar entre os 9% que conseguem ganhar dinheiro no mercado, né? E acabam tendo prejuízo também. Então, assim, essa reportagem é muito triste, né, o que aconteceu, mas é um alerta para todo mundo, né? Então, assim, o mercado financeiro, você mexer com bolsa, do meu ponto de vista, é para médio e longo prazo, né? Tem muitas pessoas que acabam se seduzindo para realizar day trade eu acho muito arriscado, né? A minha posição como investidor e a forma que eu invisto é sempre no médio, longo prazo, ok? Então, para quem não sabe, você investir em contrato futuro, você está negociando contrato de dólar, contrato de milho, ouro, dólar, e você é alavancado, né? Então você está operando de forma alavancada. Então é como se você está operando, por exemplo, R$ 500, mas é como se você estivesse operando R$ 5.000. E dessa forma, os lucros podem ser muito grandes, mas os prejuízos também podem ser muito grandes. Então, assim, se você aposta que o dólar vai subir e de repente você monta a sua estratégia e acredita que o ouro vai subir, mas acontece alguma coisa e o dólar despenca, você leva um prejuízo muito grande. E por isso que você precisa ter margens de garantia na corretora para suprir essas perdas, né? Então a pessoa pode perder muito dinheiro nessas estratégias de contrato futuro. Então esse é um recado importantíssimo que você precisa ter, né? Que você precisa ter paciência para melhorar o seu patrimônio na Bolsa de Valores, né? Você tem que procurar focar no longo prazo, ok? E nessa reportagem comenta também outra questão importantíssima, que é a questão de economia comportamental, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado se a gente não está dando passo errado por causa das emoções. Às vezes a gente vê a ação subir, quer participar e acaba às vezes comprando num ponto muito alto já do papel da empresa. E aí a empresa começa a cair e você toma prejuízo. Então essa questão emocional é muito importante, né? Então toma muito cuidado com a ganância, querer enriquecer rápido,
né? E lembrar que com a paciência e perseverança, você consegue prosperar e ter resultados muito bons na bolsa, mas precisa ter paciência, ok? Por hoje era isso que eu queria falar. Espero que você tenha gostado do conteúdo aqui apresentado. Se gostou, dá um like, dê um joinha, compartilhe esse conteúdo. E lembrando, toda quinta-feira a gente vai ter o Money Tips, Doc to Doc. Você pode olhar os vídeos anteriores, que tem dicas muito boas. Ele está presente no canal do YouTube, Espiral da Prosperidade. E toda quinta-feira tem um vídeo novo, Money Tips, com reprise na sexta-feira no Facebook. Você também pode deixar comentários, dicas, questões, temas que você gostaria de ver aqui no canal, e eu vou procurar responder assim que possível, ok? Espero que tenha gostado e até a próxima. Tchau!